No programa de hoje, nós vamos falar de drogas que são usadas para tratar doenças, os remédios. Alguns passaram a ter sua comercialização controlada. Vamos tratar também de uma mania do brasileiro, a automedicação, suas armadilhas e seus perigos à saúde. Assista a matéria especial e a entrevista que preparamos para você. O programa Nova Vida já está no ar. Nós vivemos em uma época de ouro para a indústria farmacêutica. Avanços tecnológicos e lançamento de remédios novos fizeram do setor um dos mais rentáveis da economia. Foram desenvolvidas substâncias para tratar de colesterol alto, hipertensão, diabetes, depressão, ansiedade e até mesmo disfunção erétil. Só que até 2012, vários dos medicamentos mais vendidos no mundo deixaram de ser protegidos por patentes. Na prática, isto significa que eles poderão ser produzidos como genéricos por outros fabricantes e comercializados a preços até 80% menores. O surgimento de cópias tão eficazes quanto os originais beneficiará milhões de pessoas em todo o mundo. Mas dessa forma, como é que os grandes laboratórios farmacêuticos poderão sustentar os bilhões de dólares gastos em pesquisas? Até mesmo porque ainda existem muitas doenças sem cura, como o Parkinson, Alzheimer, a AIDS e o câncer. A automedicação é uma prática bastante difundida não apenas no Brasil. Em alguns países com sistema de saúde pouco estruturado, a ida às farmácias representa a primeira opção procurada para resolver um problema de saúde. E a maior parte dos medicamentos consumidos pela população é vendida sem receita médica. Mesmo na maioria dos países industrializados, vários medicamentos de uso mais simples e comuns estão disponíveis em farmácias, drogarias ou redes de supermercados e podem ser obtidos sem necessidade de receita médica, como, por exemplo, os analgésicos, antitérmicos, antiácidos e outros. Para aliviar os incômodos que afligem o corpo diante de quaisquer sintomas, especialmente os mais comuns, como aqueles decorrentes de viroses banais, já faz parte da cultura do brasileiro utilizar medicamentos populares para gripe, febre, dor de garganta, ao invés de procurar inicialmente a orientação médica. A primeira opção é perguntar para os amigos íntimos, parentes mais experientes ou até mesmo ao farmacêutico amigo em busca de uma solução. O uso excessivo de certos medicamentos faz com que os pacientes abusem das drogas. Mas quais as razões pelas quais as pessoas se automedicam? Existem determinados lugares em que não tem o profissional. É o balconista no interior, enfim, outros serviços, e acabam tentando, com intenção benéfica, substituir o médico que está ausente. Ou ainda, nas grandes capitais também, a dificuldade do acesso ao médico do setor público. Então começa a ouvir opinião daqui, opinião dali, acaba até criando situações complicadas e às vezes você está diante de um paciente que insiste, porque meu vizinho deu certo, ou meu parente deu certo, eu quero que o senhor faça isso, me prescreve, mesmo junto ao médico. Para que o funcionamento do metabolismo do corpo humano ocorra naturalmente, é necessário apenas manter uma alimentação sadia e equilibrada. Além de consumir muita água, as demais substâncias só devem ser utilizadas em dosagens controladas por um profissional e para aliviar algum tipo de incômodo causado por doença. O consumo de qualquer medicamento em uma dosagem acima da que o metabolismo humano suporta é prejudicial à saúde. Assim como o cigarro e o álcool, alguns medicamentos são frequentemente utilizados de maneira abusiva, causando problemas de saúde e até mesmo dependência. Existe um remédio que é muito comum, um analgésico, o paracetamol, que em dosagens elevadas em dosagens maiores levam a óbito por insuficiência hepática. Irreversível.
Então, tem que ter muito cuidado em relação a esses riscos. E só o médico poderá orientar melhor. O grande consumo de remédios é acompanhado de um sério problema: o tráfico de drogas lícitas. Apesar de só ser permitida a compra de certos remédios sob prescrição médica e de apenas alguns laboratórios terem a licença para produzi-los, quando existe uma grande procura, muitos medicamentos são comercializados em mercados e feiras. Nossa equipe tentou comprar remédios controlados em várias farmácias da periferia. Foi também ao Ver o Peso, local que é apontado como ponto de venda clandestina de medicamentos. Pra te falar a verdade, nem vi mais, cara, os caras vendendo. Chegamos a fazer contato com pessoas que atravessam o produto, mas desconfiadas, desistiram e fugiram do local. É comum a venda clandestina de medicamentos nos subúrbios das capitais. O problema maior é que muitas vezes os remédios vêm compostos por substâncias prejudiciais à saúde. O paciente, o cliente, só deve comprar medicamento em farmácias que estejam legalizadas, com registro do Conselho Profissional do Farmacêutico, com licença da Vigilância Sanitária Municipal e da Anvisa. Esses documentos devem estar sempre afixados na parede, em um lugar visível nas farmácias. A automedicação parece ser a forma mais simples de cuidar de um sintoma ou mal-estar. Mas isso pode camuflar doenças mais sérias, adiando a sua descoberta e, consequentemente, a sua cura. Mesmo sabendo dos riscos que a automedicação pode causar, muitos ainda preferem comprar remédios sem prescrição médica. O senhor comprou esses remédios com receita médica? Com receita médica. Sempre faz isso? Atualmente sim, antigamente não. Cadê a sua receita? Tá aqui. Cadê a sua prescrição médica? Eu esqueci em casa. Mostra pra nós a sua receita. A receita não tem receita, não tem receita. Ela me vendeu sem a receita, porque esse remédio não é com receita. Esse diclofenac não é com receita e nem essa pomada que ela falou. É mais diclofenato que eu compro. Essas coisas assim. Sem prescrição médica. Sempre prescrição mágica. Você sabe dos riscos que está correndo? Sei. Paracetamol, Hemoseca. Esses remédios foi indicado por algum médico? Não, não. Você mesmo se consultou, se automedicou? Isso. Tem costume de estar fazendo isso? Frequentemente. Por quê? Você sabe que isso é um risco, né? É, mas a gente economiza tempo, né? Porque quando a gente recorre a posto de saúde que é para atender nossos filhos, não tem médico. E dentro da farmácia tem médico. Só que eu não gostei é aquele antibiótico, né, que está controlado agora. Porque antigamente a senhora comprava sempre prescrição. Mas eu sou alérgica, sabe? Eu comprava o que eu posso tomar. O remédio não tem preferência, aquele que realmente der certo, eu vou logo no Doflex. Você comprou com receita médica? Comprei. Cadê a sua receita médica? Tá no bolso. Na verdade, eu não tenho. Não comprei com receita médica. Eu não compro com receita. Por quê? Porque acho que isso é uma dor, né? Acho que a gente compra qualquer um. É o lado mais fácil, né? Às vezes não tem como você procurar um médico. E você acaba comprando mesmo, né? Como eu já tomo anticoncepcional há muito tempo, eu já não utilizo a receita, mas eu compro sempre aqui. Mas se eu comprar em outra farmácia, eu tenho que levar. Agora mesmo o rapaz acabou de me mostrar um remédio, eu disse, não posso. Só com a receita do médico. Do contrário, eu não compro, porque a gente tem problema, não sabe se vai fazer bem ou mal. É a dificuldade que tem, às vezes a pessoa não tem um plano de saúde, lógico, tá? Vai num posto de saúde, não é atendido. A dificuldade é muito grande. Pode ir em qualquer posto de saúde aqui do mar, qualquer bairro daqui acho que é do Brasil todo isso aí, certo? Qual é o mais correto? A pessoa vai na farmácia, compra um Anadol, um Doflex, alguma coisa para o estômago e vai tomando. Você sabe o risco disso também? Todo mundo sabe. Quem é que diz que não sabe, está mentindo. Todo mundo sabe o risco. Aqui estou comprando um remédio que pediram o nome, o Mectol. Deve ser para... Mectol... Não sei para que é essa aqui. Essa deve ser Mectol, não sei para que é essa aqui. Mas comprar Doflex em farmácia, Sonrisal, não sei o que mais, isso aí eu compro normal. Eu e mais 500 mil pessoas, ou 2 milhões, e todo mundo no Brasil compra. Você mesmo se automedica? Aí eu, no outro dia amanheço boa, melhor.
não precisa, o médico. Além da fiscalização sobre o comércio ilegal de remédios, em novembro do ano passado, uma determinação da Anvisa proibiu a venda de antibióticos sem receita médica. Já houve farmácias aqui que foram interditadas, encontros interditados até hoje, já foi feito prisões de pessoas vendendo remédios, anabolizantes, uma série de remédios que são proibidos, salão de beleza que aplicam certos produtos que são nocivos à saúde, não tem aquele preparo para saber o que é usando, e as pessoas são mais corajosas porque usam, né? E, felizmente, nós chegamos numa situação, comprovamos e foi interditado e foi apreendido diversas quantidades de materiais que já foram até incinerados, porque não tem nem prescrição, não tem origem, a gente não sabe nem quem se faz bem ou se faz mal. E também a gente combate que a população também não vá consumir ou adquirir remédio em feiras, que são remédios que a gente chama remédio falsificado, remédio do Paraguai, como o exemplo do Viagra Paraguai, que a gente chama aqui, que a gente já fez diversas apreensões na Feira do Ver o Peso, do Juruna, diversas feiras, que a população pensa que está comprando um produto bom, pelo contrário, o remédio, não sendo bem prescrito, ele não é remédio, ele não cura, ele mata. Mas quais os cuidados que se pode ter se certos medicamentos são liberados e estão disponíveis, mesmo tendo efeitos colaterais prejudiciais à saúde? A automedicação responsável, ela vem até de sobrecarregar os consultórios médicos, as unidades de saúde, e o farmacêutico está capacitado para tratar males menores, tá? Males menores, corriqueiros do dia a dia. Seja uma febre, seja existem medicamentos antitérmicos para o tratamento dos sintomas da gripe, expectorantes, uma série de medicamentos que cabe ao profissional farmacêutico, que ele está habilitado para isso, para estar recomendando e orientando o paciente na farmácia. Lembrando sempre que o profissional médico é o profissional prescritor, o farmacêutico ele está apto também a identificar se o problema é mais sério, se necessita encaminhar para o médico, e assim o faz. Procure o médico. É o único profissional que está habilitado à prescrição de drogas medicamentosas. No próximo bloco, acompanhe a entrevista com o Dr. Tadeu Mello. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Espaço Nova Vida. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Contabilidade comercial e pública. Auditoria contábil. Assessoria e consultoria empresarial. Auditagem contábil de ativos e passivos. Jorge Ney Santos, 981-12-81-15. Resultados definidos pela liderança. Nosso compromisso é com seu sucesso. Conquiste e fidelize seus clientes com estratégias inteligentes. Oferecemos serviços digitais. Time, auditoria, consultoria e contabilidade. Travessa Alferes Costas, 1271, Pedreira, Belém, Pará. Estamos de volta e hoje estamos recebendo no programa Nova Vida, Dr. Tadeu Mello, médico pediatra. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Fico à disposição. Obrigado aí pela participação. Antecipadamente, a automedicação é o uso de medicamentos sem prescrição médica, onde o próprio paciente decide qual remédio vai tomar. O pior é que, muitas vezes, esses remédios são comprados baseados em receita antiga ou são prescritos por um amigo, parente, vizinho ou até mesmo um balconista de farmácia. Neste caso, além de ser exercício ilegal na medicina, quais os perigos imediatos, doutor Tadeu? Quando você bota para dentro, seja uma comida, seja um refrigerante, seja um bombom, é sempre algo estranho ao seu organismo, que dirá a medicação. Então, é muito comum as pessoas
até pelo hábito já milenar, de muito tempo, procurarem mitigar suas dores, vão na farmácia. Antigamente, até em supermercado, você via prateleiras cheias de remédios. Então é um hábito muito comum, né, a pessoa se automedicar. E elas acham que não tem nenhum problema. Quando não, por exemplo, quando usam uma receita antiga, na verdade eles pensam, não estou me automedicando, estou usando uma receita que o doutor me prescreveu. No meu caso específico de pediatria, cada dose é feita de acordo com o peso. Quer dizer, o peso de uma receita do menino há 1 ano atrás já não é o mesmo agora. Então, obviamente, apesar de ser uma prescrição antiga, a mesmo um antitérmico, às vezes, não é a dose adequada. Ou se o menino entrou em um processo de nutrição, pode ser uma dose insuficiente. Ou seja, um profissional qualificado como um médico, né, é sempre bom a gente escutar para que exatamente esteja se adequando à dose e ao caso. Por exemplo, se você usa um antibiótico, não, mas eu tive um problema de garganta, eu usei esse remédio aqui, foi muito bom. Só que quando você usa um antibiótico, naquele caso específico, se você usar, digamos, num período muito curto, se tiver uma outra crise, possivelmente ele não vai mais reagir, que o teu organismo já vai rejeitar aquela medicação. Então, acaba não fazendo o mesmo efeito. O fato de você ter uma receita de um médico não significa que ela tem a validade por muito tempo. Então, veio agora, por exemplo, principalmente na área de antibiótico, veio essa resolução do Ministério da Saúde, que é muito boa, porque as pessoas, em relação a antibióticos, elas estavam tomando antibiótico como quem toma remédio para tosse, como quem toma aspirina, que também pode causar prejuízo, né? Bom, quanto ao exercício ilegal da medicina, né, isso significa o quê? Que diversos profissionais, ou não profissionais, ou mesmo vizinhos, estão prescrevendo medicação, né? Agora, há que se convir também, né, nesse caso, talvez seja um dos grandes problemas da automedicação, é que, se você procurar o profissional habilitado, que seria o médico, aonde está? É canso de a gente ver, por exemplo, cada um que está me ouvindo, está ouvindo o nosso programa, sabe que em todos os lugares a dificuldade que é conseguir um médico. E nas questões das farmácias? O farmacêutico, qual é a função dele ali na farmácia? Bom, o farmacêutico é um profissional que está ali para organizar a parte medicamentosa. Por exemplo, até mesmo, digamos, que esteja em falta uma medicação, ele possa, digamos, sugerir uma outra medicação da mesma base, com a mesma composição e que tenha os efeitos os mesmos. Que são genéricos? Sim, poderá ser o genérico ou um equivalente de uma outra marca, contanto que tenha o mesmo princípio ativo, com a mesma dosagem, para que possa ser substituído, para que o paciente, digamos, doutor, eu já rodei tudo que é farmácia, eu não consigo encontrar esse remédio, não tem um outro que substitua. O farmacêutico teria uma boa atuação nesse campo, indicando quais dentro daquela farmácia poderia substituir no mesmo nível, com o mesmo princípio ativo, com a mesma proporção, para exatamente evitar prejuízos. Mas o farmacêutico, ele conhece todas as patologias para dar essas sugestões, fazer todo esse serviço, essas sugestões de medicamentos. A receita é uma, ele dá sugestão de outra. Qual a capacidade dele? Eu fiquei meio confuso aí. Não é bem assim. Ele não vai trocar ou não vai prescrever, ele não vai reconsultar o paciente. Digamos um exemplo bem básico. O doutor passou uma medicação à base de dipirona. Então disse, dipirona, tantas miligramas, 1 gota por quilo. O paciente está lá, digamos, tem 30 quilos, precisa tomar 30 gotas de dipirona naquela concentração de 10 miligramas por gota, digamos assim. Então ele vai ver uma outra medicação com outro nome que tenha dipirona 10 miligramas por gota para poder substituir. Ele não está substituindo o remédio, ele está substituindo a marca ou o fabricante para o mesmo produto equivalente, quer dizer, ele não está prescrevendo. Ele segue a orientação do médico, só trocou o remédio. Então, nesse caso, não é uma automedicação, porque ele, na verdade, está seguindo a prescrição do médico, só que apresentou um outro produto farmacêutico de um outro laboratório, por exemplo. E aquele paciente que chega na farmácia, eu estou com uma dor, estou passando mal, qual remédio que você tem para vender? Como é feito isso aí? Essa é um problema sério. Por exemplo, se você tem uma dor de estômago, possivelmente pode ser gastrite. O farmacêutico, então eu vou lhe dar um antiácido, um remédio que vai cortar a acidez do seu estômago.
Mas tem Mas, antiácidos... doutor, cada Não, escuta. caso é um caso, mas Sim. tem caso que é o balconista. Aí piorou. Aí piorou. Que ele Eu estou vende. supondo que ainda estamos falando do farmacêutico. Aí se estendeu mais. Porque quando você pega, por exemplo, um antiácido, eu ia colocar, um simples antiácido ali tem um magnésio. Se o cara tiver e sem saber um problema renal, ele de repente pode entrar em insuficiência renal tomando antiácido. Aí a dor vai ser bem maior, inclusive no bolso aí, porque ele vai ter que comprar uma série de outros medicamentos e procedimentos. Doutor Tadeu, me responda, o que faz uma pessoa se automedicar do que procurar um médico? Bom, além da dificuldade de se conseguir o médico, acontece também a ansiedade. A pessoa fica muito ansioso e acha que tem que resolver logo o problema. E começa a tentar comparar o que ele está sentindo agora com o que ele sentiu há algum tempo atrás. E acha às vezes que é o mesmo problema. Ah, hoje já é domingo, o médico não vai me atender hoje, amanhã, quer dizer, ele acaba podendo agravar um problema, né? Eu acho que passa pelos dois problemas. A dificuldade de você ter um acesso ao médico e a ansiedade de você resolver logo. Ainda tem um outro fator, né? Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho muita coisa para fazer agora, eu vou me automedicar, preguiça às vezes até se deslocar, porque tem pessoas que têm plano de saúde, que têm possibilidade, que têm acesso até financeiramente, até de pagar o médico onde ele quiser encontrar, até mesmo no sábado e domingo. Mas ele às vezes tem preguiça de se deslocar, não quer interromper um programa, alguma atividade que ele esteja fazendo, ou de lazer, ou de trabalho, para procurar assistência. E às vezes só faz adiar e agravar o problema. Acontece, eu acho que por aí isso. Em qualquer farmácia, nós podemos comprar analgésicos, antitérmicos, vitaminas, xaropes para tosse e etc. Existe perigo em misturar várias substâncias? E aquelas pessoas, doutor, que tomam remédio, 2 comprimidos de uma só vez ou de 2 em 2 horas? Qual o efeito desse medicamento? Bom, primeiro que tem uma prescrição médica. Se o médico diz que é para tomar de 6 em 6 horas, o fato de você tomar de 2 horas ou tomar todos de uma vez, não vai fazer efeito. Digamos que você pegue um antibiótico, tenha 21 comprimidos, diz lá que é para você tomar de 8 em 8 horas, isso vai levar 7 dias para combater a doença. O fato de você tomar os 21 de uma vez, vamos seguir esse raciocínio, vamos tomar os 21 logo de uma vez para ficar livre da doença. Pelo contrário, vai arrumar uma gastrite, uma diarreia aí e nada de curar. Uma outra coisa que você colocou, por exemplo, que é muito similar a isso, que acontece, por exemplo, a pessoa que foi ao médico, estava com uma dor na perna, ele passou um anti-inflamatório. Digamos, um anti-inflamatório de 8 em 8 horas. Aí não passou. Ele continua tomando, vai num segundo médico, que passa um outro anti-inflamatório de 12 em 12 horas. Muita gente faz o quê? Em vez de suspender a primeira receita, mantém as 2 receitas. Daqui a pouco está tomando 3, 4 e faz tudo junto. Às vezes um remédio corta o efeito do outro. Então, por exemplo, aquele segundo anti-inflamatório que poderia ter dado solução, acaba não dando a solução esperada porque ele vai se antagonizar com o primeiro, diminuindo e cortando o efeito do primeiro e vice-versa. Então acaba não tendo efeito nem o primeiro, nem o segundo. Qualquer quantidade grande de remédios, misturado com muito álcool, é fatal. Mas certas combinações de remédio podem provocar desde uma intoxicação até a morte. Existem remédios que viciam, doutor? Eu acho que todos podem viciar. Desde aquele simples comprimidinho analgésico que você toma todos os dias porque você até está achando que tem dor de cabeça e às vezes não tem, você tem a necessidade de ingerir, passando por aqueles remédios psiquiátricos que as pessoas tomam para ajudar na terapia e que na verdade acabam ficando só no remédio e largam a terapia, que é importante em conjunto com a medicação, né? Até mesmo remédios para emagrecer. A pessoa toma remédio para emagrecer, só que a maioria deles são psicotrópicos, eles trazem problema de dependência física e orgânica, até diferente daquele comprimidinho inocente, daquela Novalgina, daquela Cibalena que você toma para parar a dor. E
você acaba tendo que tomar mais e mais em doses cada vez maiores e não faz efeito mais. Doutor, em relação aos pacientes, aos doentes hipocondríacos, que tomam remédio aí aleatoriamente. Bom, sente dor, todo tempo ele está doente. É muito comum, muito comum. Agora, tu imagina isso, é uma patologia que todo mundo conhece, uma doença que todo mundo conhece. Cada um tem um vizinho, tem um parente, uma mãe, uma tia, um irmão que tem esse problema. Ou até a gente, nós mesmos, ficamos um pouquinho dependendo de medicação. Agora, tu imagine unir a fome com a vontade de comer. Se você bota esse hipocondríaco junto com aquele balconista daquela pergunta anterior, aí pronto, a indústria farmacêutica vai bater palma e a gente vai cada vez ficando mais doente, necessitando de mais médico que o sistema de saúde também não fornece, precisando de mais remédios, e aí entra num ciclo vicioso que a gente não sai mais. Remédios são drogas. Se não fosse assim, farmácias não seriam chamadas de drogarias. Todo remédio é veneno, dependendo da dose. Então, reportando inclusive aquela tua pergunta anterior sobre tomar 2, 3, não. Todo remédio é bom, mas tudo na vida que é bom, feito em excesso, sempre traz problema. Medicação não foge a essa regra, Veiga. Bom, uma coisa também há que se convir que a pessoa que procura, seja um simples dipirona, um AS, um ácido acetilsalicílico, qualquer analgésico, por mais simples que sejam, numa dor que supostamente, fisicamente não existe, ela existe nele. A angústia de buscar alguma coisa que, enquanto, digamos, estiver apenas, digamos, numa dipirona, numa AS, pode não causar grandes transtornos, mas vai chegar também um tempo que isso também não vai resolver enquanto não resolver a dor interna, a dor do seu coração, da sua angústia, da sua insatisfação, ou porque tem um desemprego, ou por falta de afeto, de amor de um parente. Então, e essas dores, elas são reais, elas precisam. Tem um outro aspecto também sobre essa questão de medicamento, que veio com a proibição, tanto dos antibióticos quanto dos remédios para emagrecer, muito bem controlado a questão dos antibióticos, que estavam tomando remédio como se fosse remédio para tosse, antibiótico como se fosse remédio para dor de cabeça, para todo uso totalmente errado, em doses erradas, em horários errados. Isso causava, em vez de ajudar, piorava. Quanto aos remédios para emagrecer, está tendo uma resolução polêmica, que é exatamente sobre a proibição total do remédio de emagrecer, em função do pessoal usar o próprio remédio de emagrecer como droga psicoativa, né, pela dificuldade talvez de obter uma droga, ou tenha vergonha de ir nos cantos onde se pegam essas drogas ilegais. Acontece que pacientes, no início do tratamento, em doenças como obesidade mórbida, que precisam dessa medicação, eles não podem também ficar sem medicação. Então, para o início de tratamento, com prescrição médica e acompanhamento, eu acho que a droga pode ser remédio. Doutor Tadeu Melo, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Para nós foi uma satisfação recebê-lo. A satisfação com certeza foi toda minha. Precisando para qualquer outra contribuição, estamos à disposição. Voltamos já. Não saia daí. É rapidinho. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Espaço Nova Vida. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Informações 99983-0332 e 3229-3600. Gostou do nosso programa? Obrigado pela sua audiência. Só por hoje, não use droga. Fique com Deus. Tchau. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.